umutima hosi yanga wena tena ulehla kabonakala bukwetima kawena misabeni naletilweni akakona wakufanana wena akakona wakufanana wena. Sejam bem-vindos à Igreja de Cristo Internacional em Moçambique. Esse é o nosso culto de domingo, que teremos como tema No Caminho dos Sonhos com o nosso pastor Jorge Muzondo. Para tal, vamos a Deus em oração. Santo Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus misericordioso, Pai Santo, muito obrigado, Senhor Pai Santo, por esse privilégio que nos dá, Senhor Santo Deus, de podermos, Senhor, escutar a sua mensagem para moldar os nossos corações, Santo Deus. Por favor, Senhor Pai Santo, peço que, Senhor, Pai Santo, os nossos corações não fiquem endurecidos, Senhor Pai Santo, ao ouvir a mensagem, mas sejam corações, Senhor Pai Santo, abertos, Senhor Pai Santo, para mudar. Quero pedir que, Senhor Pai Santo, esteja, Pai, com o pastor Jorge, Senhor Pai Santo, que vai nos trazer essa grande mensagem. Esteja, Pai, com outros serviços, Senhor Pai Santo, que o seu Santo Espírito possa nos orientar. Agradeço e oro em Cristo Jesus, hoje para sempre. Amém.
Você, mulher, está convidada a conectar. No dia 21 de novembro, isso mesmo, dia 21 de novembro, este mês que nós estamos agora, as mulheres dos países que falam português vão estar juntas no encontro virtual chamado Conexões. Mulheres de todas as idades, classes sociais e raças vão se unir para aprofundar nossas conexões com Deus através de Cristo, do Espírito Santo e da Bíblia. Esse encontro está a ser criado especialmente com todo amor, com todo carinho, para você que é mulher universitária, jovem, mãe, filha, amiga, esposa, solteira, avó, mana, senhora, não importa o teu estado, esse encontro está a ser criado especialmente para você. Vamos orar, cantar, ouvir, aprender, vamos nos conectar. Minha amiga, minha irmã, não perca tempo. Faça a tua inscrição hoje. Então logo você termina de ver esse vídeo, vai lá fazer a tua inscrição. Vais participar, não vais? Eu vou, com certeza. Eu vou. Eu vou. Eu também. Ladies, eu vou. Eu vou. Eu também vou. Eu vou. Eu vou. Acreditem, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu também. Eu vou. Eu vou. Bom dia, igreja. Vamos orar. Bom dia, Senhor Jesus Cristo. É um privilégio podemos, Senhor, nos reunir como igreja. É um privilégio, Pai Santo, embora através dessa plataforma digital, mesmo distante, estamos unidos no mesmo propósito. E neste momento, Pai, queremos nos lembrar da sua morte, da sua sepultura e também da sua ressurreição. Por favor, esteja com cada um de nós nos seus locais onde estão, de forma que o seu Santo Espírito possa estar em nós e nos levar até Ti. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez, bom dia. Neste momento, vamos ouvir um bocado sobre a morte, sepultura e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu gostaria que todos nós pudéssemos celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Para isto, vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 a 7. Diz assim a Bíblia: E de Jesus, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Nós estamos aqui perante essa passagem do livro de Apocalipse 1, versículos 5 a 7, e estamos a ver que João nos traz 3 episódios que aconteceram, que marcaram e viraram a história de toda a humanidade. Ele diz que Senhor Jesus Cristo foi o primogênito de todos os mortos, ou seja, Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E Ele diz que Ele foi feito Rei dos Reis. E diz também que, por amor a nós, Senhor Jesus Cristo entregou a sua própria vida, derramou sangue para nos libertar do pecado. Nós bem sabemos que o pecado constitui o principal motivo de separação entre homens e Deus. E por causa disso, todos nós andávamos separados de Deus. E por causa disso, todos nós andávamos distantes de Deus, cada um seguindo a sua própria vontade. Mas Senhor Jesus Cristo nos uniu através da sua morte, nos fez reinos e sacerdotes para servirmos a Deus. Ele entregou o seu sangue, este sangue que é o sangue da nova aliança, e nos libertou do pecado.
O pecado aprisiona aqueles que vivem no pecado. O pecado leva à morte, como a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus nos libertou da morte. Ele nos ama tanto que entregou a sua própria vida. E a Bíblia diz também que este Jesus que morreu, Deus o ressuscitou. E a Bíblia diz que mais uma vez ele virá. E todo olho lhe verá. Até aqueles que o mataram também irão vê-lo. Nós estamos a ver aqui que a Bíblia está a deixar bem claro que Jesus ressuscitou. Nós, em nenhuma outra religião que temos ouvido que o seu líder ressuscitou dentre os mortos. Nós conseguimos ver hoje religião como o budismo, como o islão, seja qual for, nenhuma delas ousa dizer que o seu líder ressuscitou. Nenhuma delas diz que o seu líder virá para buscar aqueles que são seus. Nenhuma delas traz essa grande alegria que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe. O cristianismo é, com certeza, a religião verdadeira. Senhor Jesus Cristo é o centro de toda a nossa fé. E Ele diz que Ele foi o primeiro a ressuscitar. E nós também iremos ressuscitar. Uns irão ressuscitar para a glória eterna. Contudo, outros vão ressuscitar para a vergonha eterna. Tudo depende do que nós estamos a fazer hoje. Tudo depende se nós estamos ou não unidos ao Senhor Jesus Cristo. E neste momento, eu gostaria que nós recordássemos que este Jesus que morreu pelos nossos pecados e foi sepultado, este mesmo Jesus, como garantia para a nossa esperança, Ele também ressuscitou. E Deus lhe fez sentar à sua direita. E Deus lhe deu glórias acima de todas as coisas. E este Jesus também irá voltar. E quando voltar, irá levar os seus. Este Jesus irá voltar nas nuvens. E todos nós iremos ver. Esta é uma das maiores alegrias da fé cristã. Esta é uma das maiores esperanças que nós temos. Por Senhor, como diz Paulo, se o Senhor Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Mas pelo facto de o Senhor Jesus Cristo ter ressuscitado, nós ficamos firmes nesta fé, pois não vivemos somente para essas coisas que nós conseguimos ver hoje. Não vivemos somente para esta vida, mas a vida que está por vir. Nós não vivemos somente para buscar as coisas que vemos, mas também as coisas que são do alto. Pois as coisas que são do alto, estas têm maior alegria. Então, neste momento, eu gostaria que nós realmente buscássemos esse Deus com essa grande fé que Ele irá voltar para levar os seus. Porque este Jesus que morreu, esse Jesus também ressuscitou. O mais importante é o que nós estamos a fazer hoje. O mais importante é como nós estamos a viver hoje. Pois isso vai determinar se nós vamos ressuscitar para a glória eterna ou também se vamos ressuscitar para a vergonha eterna. Minha oração é que todos nós possamos nos santificar hoje para ressuscitarmos com este Senhor Jesus Cristo e vivermos para a glória eterna. Amém? Neste momento eu vou orar para o pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo que foi batido e foi pregado na cruz. E o sangue do Senhor Jesus Cristo que é simbolizado por este sumo que foi derramado para que todos nós pudéssemos ter comunhão com Deus através da fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Deus eterno, o Senhor é um Deus de grande esperança. O Senhor nos transmitiu grande esperança através da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, como podemos ver hoje, nenhuma outra religião, nenhum outro Deus prometeu uma ressurreição a não ser o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós nos enchemos de alegria.
Nos enchemos, Pai, de coragem, pois sabemos, Pai, que a nossa vida não termina aqui. Há muito mais na vida que há por vir. E por causa disso, Pai, nós queremos servir a Ti. Nós queremos andar contigo hoje. Deus, por favor, estejas com cada um de nós aqui, de forma, Pai Santo, que possamos nos santificar. E o Senhor seja cheio de misericórdia para cada um de nós. Deus, Pai Santo, nossa vontade é ressuscitar com o Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, para a glória eterna. Deus eterno, por favor, seja com o pão que simboliza o seu corpo e o sumo que simboliza o seu sangue. Nós fazemos isso, Deus Pai Santo, em memória de Ti, hoje e para todo sempre. Amém. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo foi por ti crucificado, escravos em suas mãos, com amor no coração, tudo isso por você. É difícil carregar a cruz que ele levou, carregou sem reclamar. É impossível esquecer sua morte lá na cruz, lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo foi por ti crucificado, escravos em suas mãos, com amor no coração, tudo isso por você. Carregar a cruz que ele levou, carregou sem reclamar. É impossível esquecer sua morte. Bom dia, amada Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio podermos estar juntos hoje nesse culto virtual, onde através da palavra de Deus vamos nos encorajar no amor e nas boas obras. Vamos a Deus em oração. Nosso Deus, nosso Pai, glorioso, onipotente, omnisciente, onipresente. Pai, é um privilégio enorme poder estar na sua presença nesse momento, dizer glórias sejam para o Senhor. Pai, poder estarmos aqui conectados, Pai, para podermos Te louvar, podermos Te glorificar, Pai, podermos entregar o nosso coração, Deus, ao Senhor, para que o Senhor possa falar conosco através dessa mensagem. Deus, quero pedir a sua liderança do Santo Espírito, para que realmente, Pai, ao estar aqui, não seja a natureza carnal, mas sim seja, Pai, o seu poder, para poder, Pai, trazer essa mensagem para o seu povo que está ansioso de ouvir, Deus Todo-Poderoso, o aumento divino, Pai. Deus, quero pedir para que o Senhor possa estar conosco nesta manhã. Ajudem, Pai, os meus irmãos a escutar a partir de casa e ajudem-me também ao transmitir a mensagem que seja realmente para a sua glória e honra. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje nós vamos ter o título da mensagem No Caminho dos Sonhos. A nossa vida é equiparada a uma linha, a um caminho, a uma passagem para chegarmos nos nossos sonhos. E muitas das vezes nós projetamos a nossa vida como se fosse uma linha reta, não é? Uma linha reta sempre a subir. Ou alguns de nós projetamos como uma linha reta, mas primeiro sobe e depois estabiliza.
Portanto, nós sempre projetamos a nossa vida da melhor forma possível. Os nossos sonhos com sempre sucessos. Dificilmente alguém projeta com insucesso, com tristeza, com coisas contra a nossa vontade ou a linha de crescer. Não, normalmente nós não fazemos isso. Irmãos, esse ano foi um ano típico em que todas as projeções foram contrariadas. Não é? Eu sei de que esse ano havia muita expectativa quando nós começamos. Um ano 2020, o ano do sucesso, o início de uma década. Alguns tinham projetado finalizar o curso, alguns tinham projetado, este ano não passa sem eu namorar. Outros, esse ano não passa sem eu casar. Outro, esse ano não passa enquanto eu estou na mesma casa. Aí, esse ano não passa enquanto não fazer aquela viagem, enquanto eu não assinar aquele contrato. Este é o meu ano. Meus sobrinhos, este ano eu vou passar de classe, vão comprar finalmente aquela bicicleta, finalmente vão me levar naquele parque, finalmente vão me comprar aquele telefone. Esse foi o sonho de muitos. Finalmente aquelas sapatilhas da NET. Mas, infelizmente, por causa das circunstâncias, não foi assim. A questão é, como é que nós reagimos no caminho dos sonhos? Como é que nós reagimos quando a vida nos traz o contrário daquilo que nós planificamos, a semelhança desse ano? Nós vamos aprender através do José, da Bíblia, em que ele teve um sonho. Podemos ver isso em Gênesis 37, 5 a 7. Mas em casa podem ver de 1 até 11. Diz assim, certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiar ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. O sonho de José foi que os irmãos iriam se curvar. Se vocês continuarem a ver, ele continuou a sonhar de novo, noutra noite, que o sol e a lua, não é? E 11 estrelas se curvaram diante do José. Foi um sonho incrível. Mas sabe, a verdade é uma, irmãos. Quando ele contou, os irmãos passaram a lhe odiar. Qual foi o mal que o José fez? Nada. Mas a Bíblia também, a partir de 1, diz que o José foi o filho que nasceu na velhice de Jacó. E José era amado pelo Jacó. Até que o Jacó fez uma túnica longa para ele. Queridos irmãos, nós, na nossa vida, podemos ter pessoas que vão nos odiar. Podemos ter pessoas que não vão concordar conosco. Podemos ter pessoas que não vão nos tratar. Nesse caminho dos nossos sonhos, vamos ter circunstâncias em que as pessoas não vão nos amar. Qual deve ser a nossa reação? Olhando para o José, ele amou os seus irmãos. Ele continuou a contar os seus sonhos. A experiência que nós estamos a ter aqui, irmãos, não é porque alguém te odeia que você vai parar de partilhar a sua vida com eles. Nós temos que imitar José, em que ele continuou com um coração puro, um coração limpo, ainda sabendo que os irmãos não falavam com ele amigavelmente, mas ele continuou a lhes tratar bem. Mateus 5. Ame os seus inimigos. Estamos aqui a ver um exemplo vivo. Neste caminho dos sonhos, meus irmãos, vamos amar os nossos inimigos. Aqueles que pensam diferente de nós. Aqueles que têm uma ideia diferente de nós, que supostamente podem estar a nos odiar. A responsabilidade nossa é amá-lo.
A Bíblia diz para vocês serem perfeitos como vosso Pai é perfeito. Nós temos que tratar bem aquelas pessoas que aparentemente ou aquelas pessoas que nos odeiam. Amém? O segundo ponto que eu tenho nesta manhã é poços no caminho dos nossos sonhos. Em Gênesis 37, 14 a 16 diz: Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos. Traga-me notícia. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: quem que você está procurando? Amém? Neste caminho dos sonhos, meus irmãos, nós temos que permanecer a fazer aquilo que é certo. Nesse caminho dos sonhos, nós temos que continuar a amar mesmo aqueles que aparentemente nos odeiam. É incrível. Os irmãos foram pastar, o José estava em casa, mas nessa situação o pai disse: olha, vai lá ver se está tudo bem com os seus irmãos. Se fosse você a ser enviado para ir ver se está tudo bem com aquela pessoa que lhe odeia, o que é que você diria? Não posso, não quero. Meus sobrinhos, quando os pais mandam, vocês devem obedecer. Estamos a ver aqui o José, mesmo sabendo que provavelmente alguma coisa não estava bem com os irmãos dele, mas ele foi. Mas ao longo do caminho ele perdeu-se. E ele aceitou ser ajudado com um homem que lhe disse que, olha, eles disseram que estavam ao caminho para outro lado. E ele seguiu e conseguiu encontrar os seus irmãos. Irmãos, nessa caminhada dos nossos sonhos, nós podemos nos perder. Nós podemos nos perder nos nossos pensamentos. Nós podemos nos perder nos nossos sentimentos. Nós podemos nos perder até nas nossas convicções. Mas tudo o que nós precisamos, meus irmãos, é nós encontrarmos alguém para nos levar de volta. Nós vamos precisar de alguém nas nossas vidas. Como é que está o nosso discipulado, meus queridos irmãos? O discipulado nos ajuda a outras pessoas, outros discípulos, outros irmãos na fé, olharem como é que nós estamos a andar. E na base disso, nós podermos recuperar o caminho da nossa fé, o caminho da nossa confiança com o nosso Jesus Cristo. Apesar dessa situação de se perder, o José continuou sonhando. Se nós formos a ver no versículo 22, neste momento os irmãos estão a planear a matar José. E apareceu o Rubem, disse: não, nós não podemos derramar o sangue. Não, veja só no versículo 22, 37 e 22, e acrescentou: não derrame sangue inocente, jogue naquele poço no deserto, mas não toque nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo de volta ao seu... livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai. Incrível! Neste caminho dos nossos sonhos, vamos encontrar poços. O José foi lançado no fundo do poço. Incrível! O José sonhou que os irmãos, os pais, iriam curvar-se diante dele. Esse foi o sonho de José. E neste momento, nós estamos a ver José no fundo do poço, ajoelhando, a suplicar pela sua vida, pelos seus irmãos que lhe lançaram no fundo do poço. O que é que o José fez? O que é que eu e você poderíamos ter feito nessa circunstância? O José deveria usar todas as suas forças a gritar até a última sua voz, usar todas as suas forças para lutar, para que não entrasse na cova,
no poço, o José poderia ter odiado os irmãos, dizer que eu vos odeio. Por que vocês estão a me vender, a me lançar no fundo do poço? Por que vocês estão a querer me vender? Porque ele poderia ter feito tudo isso. Mas José humildemente foi até lá. No fundo do poço, o José podia refletir, olha, como é que é possível um grande sonhador, os sonhos que eu tenho se cumprirem se eu estou aqui no fundo do túnel, no fundo do poço? Queridos irmãos, neste momento, apesar nós podemos estar no fundo do poço de diversas situações. O que representa no fundo do poço nas nossas vidas hoje? O fundo do poço pode representar o momento mais triste da nossa vida. O fundo do poço representa quando não temos dinheiro. O fundo do poço representa quando perdemos o nosso trabalho. O fundo do poço representa quando nós perdemos aquele negócio que iria suportar o nosso sonho. Nesse momento, o negócio desapareceu. O fundo do poço até pode ser a doença que chegou na família, a doença na sua vida. O fundo do poço pode ser os relacionamentos que não estão a andar bem e você se sente lá. Como é que eu vou cumprir com o meu sonho se o relacionamento que eu tinha foi tudo água abaixo? A grande questão não são essas circunstâncias de estar no fundo do poço. A grande questão aqui, meus irmãos, é qual é o nosso comportamento na base disso. Como é que está o seu coração na sua relação com Deus neste momento que você se encontra no fundo do poço? Olhando para a vida de José, nós, segundo a Bíblia, não relatou nenhuma atitude que demonstrasse que o José insultou o seu Deus, que demonstrasse que o José já não confia mais em Deus, que demonstrasse que o José já não acredita mais no José, já não acredita mais no Senhor. Mas antes, pelo contrário, o José continuou convicto. No versículo, no Gênesis 39, 1 a 2, nós vimos que o Senhor estava com José. Incrível. Irmãos, apesar de José ter sido odiado pelos irmãos, apesar de José ter se perdido ao longo do caminho, apesar de José ter sido vendido, apesar de José ter estado no fundo do poço, o Senhor estava com José. E eu queria aqui dar um encorajamento, meus irmãos. Nós podemos ter circunstâncias ou situações difíceis que podem se equiparar a estar no fundo do poço, mas o Senhor jamais irá nos abandonar. O Senhor não é como homens. Nós sabemos entre nós os homens, através da experiência do filho pródigo, em que ele saiu, tinha muito dinheiro. Ele, quando tinha muito dinheiro, tinha muitos amigos a conviver com ele. Quando o dinheiro acabou, todos o fugiram. Irmãos, Deus não é assim. Ainda que hoje você esteja numa situação que pareça fundo do poço, Deus está consigo. Pode ler Romanos 8, 28. Diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam. Deus amava José. Ainda que José parou no fundo do poço, mas Deus continua a amar. Deus continua a amar você, minha irmã. Você, meu irmão. Deus continua a te amar, ainda que pareça que a vida te levou no fundo do poço. Ainda que pareça que os planos de 2020 não foram como você desenhou.
como você projetou, como nos seus sonhos, mas Deus continua a amá-lo. Deus continua a amá-la. O próximo ponto que nós vamos trazer é tentação no caminho dos sonhos. No Gênesis 39:9 diz: ninguém está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Vocês podem ler a história toda no Gênesis 39, mas José, quando foi vendido, foi à casa do Potifar. E o Potifar colocou ele como responsável da casa, da sua casa. Incrível! E quando ele estava a prosperar, não é? A casa, então o Potifar exatamente o considerou que ele podia ser responsável de tudo. E Potifar não poderia se preocupar de mais nada a não ser a sua própria comida. E neste momento a mulher de Potifar está a tentar ao diabo, a tentar ao José. E neste momento o José está a dizer: não pode fazer uma coisa como essa e pecar contra o Senhor. E a mulher do Potifar estava sendo usada pelo diabo. Nota de destaque aqui é que nós vamos ter tentações nesse caminho dos nossos sonhos. O José não caiu na tentação. O José poderia, se calhar, até tentar estar naquela situação. Talvez ele materialmente podia ter alguns benefícios à custa desse pecado, de cair na imoralidade com a mulher do Potifar. Mas sabe uma coisa? Ele não iria realizar os seus sonhos. Tudo iria acabar ali. Querido irmão, provavelmente hoje você está numa tentação. Você está numa tentação de pecar contra seu Deus para poder realizar o seu sonho. Eu digo, aprenda com José. Vamos aprender com José. Quando nós nos afastamos de Deus para realizar o nosso sonho, nós não vamos conseguir, porque Deus vai nos abandonar. Neste caminho dos sonhos é importante que nós possamos manter firmes. Incrível olhar para José. Não tinha igreja. José não tinha bate-papo. José não tinha discipulado, mas ele tinha a palavra de Deus dentro do seu coração e permitiu que não pecasse contra Deus. Qual é o resultado que a palavra de Deus tem estado a produzir no seu coração? Nós sabemos que estamos em isolamento social. Mesmo nesse isolamento social, mesmo não estando a participar nos cultos, Deus tem expectativa que você vai vencer todas as tentações. Você vai manter intacto na sua fé. O último ponto nesta manhã é o tempo no caminho dos sonhos. Gênesis 40:23 diz: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Depois de José ter fugido, a mulher de Potifar transformou a história toda e fez com que o José pudesse ser condenado. E José foi à cadeia. E na cadeia é incrível, mais uma vez, a Bíblia diz: o Senhor estava com José, mesmo na cadeia. Irmãos, José continuou firme, continuou a fazer aquilo que é certo, continuou a fazer aquilo que glorifica ao Senhor, mesmo na cadeia. E o Senhor estava com ele. José interpretou sonhos corretamente para o chefe dos copeiros. E nisso, quando o chefe dos copeiros, quando ele estava na cadeia, o José disse: olha, não me esqueça quando você sair.
infelizmente, o chefe dos copeiros esqueceu de José. Irmãos, como é que está neste caminho dos sonhos? Em algum momento você sente que Deus se esqueceu de si? Não. Deus jamais irá esquecer de si. Ele sabe, e no momento certo. Vamos permitir que este momento de cadeia, este momento dos poços, esse momento, os momentos mais tristes da nossa vida, permitam que possam produzir algo em nós, para que nós possamos glorificar cada vez mais ao nosso Deus. José permaneceu firme, apesar de ele ter sido lançado no poço, apesar de ele ter sido vendido, apesar de ele ter sido odiado pelos irmãos, apesar de ele ter estado na prisão, ele manteve a sua relação com Deus intacta. Ele manteve a sua relação com Deus bem. Portanto, neste caminho dos sonhos, meus irmãos, nós conseguimos ver que é uma linha de sobe e desce, sobe e desce. As circunstâncias, muitas das vezes, hão de vir para cima, para baixo, mas a nossa fé deve manter-se intacta. Assim como José, podem ler versículo 40, Gênesis 42, 6 a 9, e Gênesis 45, 4 a 5, José, ele conseguiu realizar o seu sonho, em que os irmãos estavam a se curvar diante dele. E é incrível, mesmo depois de José ter atingido os sonhos, ele continuou tratando bem os seus irmãos, tratando com respeito os seus irmãos, tratando com amor os seus irmãos. Irmãos, você que foi abençoado, você que tem emprego de sonho, você que tem salário de sonho, você que tem casa de sonho, você que tem uma igreja de sonho, você que tem irmãos de sonho, casamento de sonho, como é que você está a tratar os seus irmãos? Você que tem uma casa de sonho, como é que você está a tratar os seus irmãos? Irmãos, independentemente das circunstâncias de vida, independentemente de onde a vida nos levar, momentos altos, momentos baixos, a nossa fé tem que manter constante, como José manteve constante a sua fé. E para Deus vai a glória. Amém. Vamos a Deus de oração. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa lição que o Senhor nos trouxe, que apesar das diversidades, o Senhor, Pai, esteve com José. Apesar da diversidade, o Senhor está sempre conosco. Pai, ajude-nos a manter a nossa fé constante, ajude-nos a manter a nossa confiança no Senhor, ajude a manter, Pai, o nosso amor pelo Senhor intacto. Pai, queremos entregar nas suas mãos tudo é para a sua glória e agora, no Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.